Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal. Eu vou falar um pouco sobre um projeto que eu tava fazendo, que eu não tá terminado ainda, não tá tipo 100%, mas tá bem bacana de fazer, tá bem legalzinho o projeto. Eu tô fazendo fiz umas 3 lives aí fazendo o projeto, fiz alguma coisa off live também, mas eu vou botar um videozinho do projeto que eu tinha gravado, que eu vou postar no. Já postei no LinkedIn, né? Só que tá com post agendado, então, né? Vou postar mais ou menos. No LinkedIn é meio que como se fosse para você gerenciar usuários de cloud, né? Com base no por via Slack, né? Então, é uma parada que eu achei bem legalzinho fazer. Eu tive essa ideia assim meio que do nada. Eu tava jogando um LoL, vendo um videozinho de lado, e aí passou um videozinho de um cara falando assim: quais são os passos, ou o que você precisa saber para ser um cloud engineer ou alguma coisa assim. Aí eu fui lá ver a parada, e aí eu vi lá ele falando sobre permissões, sobre essas coisas assim, sobre, tipo, gerenciar recursos, essas paradas. Eu falei assim, caraca, cara, imagina se eu pudesse simplesmente dar, dar essa permissão pro usuário só com um clique e, tipo, via Slack. Então a ideia foi basicamente o usuário ele manda uma mensagem para esse bot que eu criei, né? Em tais permissões para o projeto tal, entendeu? E aí ele vai abrir um chamado, entre aspas, no próprio Slack mesmo, falando assim: então, o usuário tal precisa de uma permissão tal, projeto tal e o motivo tal, entendeu? Esse negócio. E aí o Cloud Admin da vida, né? Ele simplesmente vê isso, aperta um botão de approve ou denied, né? E aí, show, acabou, já faz tudo isso. Então eu vou mostrar um videozinho disso acontecendo, cara, que eu acho que ficou bem legalzinho o projeto. Esse é basicamente o vídeo, esse é basicamente tudo colocando mais uma política, né? Eu não estou passando as políticas que já tem, então ele meio que reseta todas as políticas que eles têm para colocar uma nova. E se ele tivesse a opção de listar e pegar o bucket, quisesse agora a opção de fazer uma atualização, né? Alguma list view objects bucket, alguma coisa assim que tem. E se ele mandasse só essa, porque ele precisava só dessa agora, né? Ele perderia todas essas outras políticas que ele já tinha. Vou mostrar para vocês aqui como é que está funcionando o projeto, como está sendo a estrutura, algumas coisas que eu fiz. Eu meio que nossas camadas assim, né, da arquitetura. A gente tem justamente aqui uma camada de controles, né, e os mirrors, os validations. A gente tem a camada da aplicação, que é a use case e o event handler e os subscribers, que eu estou fazendo uma espécie de subscribe, né? Então estou fazendo uma espécie de eventos. Uma espécie não, estou fazendo eventos, no caso, né? Então, a gente tem o domain layer, né, que são as minhas entidades, os domínios e os values object. Acredito que nessa aplicação não tem nenhum value object, para falar a verdade. E nós tem a nossa parte da infra layer, que é a database, a API e os serviços. Serviços a gente está utilizando bastante, né? Porque eu estou utilizando o Slack, a AWS e a OpenAI. Porque a ideia, né, como vocês viram, é o usuário poder enviar uma mensagem. E quando o usuário envia uma mensagem, eu não sei que tipo de permissão ele quer. Então a minha ideia é justamente poder enviar para a AWS, para a OpenAI e a OpenAI me dizer quais permissões ele precisa, entendeu? E eu acho que esse vai ser o maior trabalho para tipo aplicações futuras, né? Porque agora ele funciona porque, por exemplo, listar um bucket, tá ligado? Então, tipo, fácil, tipo, ela sabe? Tipo, todo mundo sabe as permissões. Vi um bucket. Todo mundo sabe, entendeu? Mano, put um bucket. Todo mundo sabe, entendeu? Então, tipo, tá na famosinho na internet, né? Então, ela sabe. E aí, essa ideia é que aí vai ser a parada mais difícil, porque imagina que a gente, por exemplo, SQS.
E o nosso sistema de filas, né, ele não é muito utilizado atualmente, né? Tem outros sistemas de filas melhores, mas tem o SQS, você tem que dar vários tipos de permissões do SQS, entendeu? Então, isso ela pode começar a se enrolar. Aí eu tô com algumas ideias, né, para fazer de frente, que é meio que pegar todas essas políticas. Só que o problema é que são muitas políticas, entendeu? Muitas políticas, muitas políticas. Muitas políticas mesmo. E aí fica complicado, mano. Tem que existir alguma outra forma de fazer melhor. Hoje, agora na minha cabeça, e nem que eu tô pensando, não funciona. Não, eu não tenho resposta, né? Mas eu vou levando assim, né? Porque essa é só uma aplicação de teste, né? Eu não quero virar um produto, não quero virar algo assim, né? Então, por enquanto, tá bacana por assim. Então, vamos continuar aqui, né? Basicamente. Eu fiz um sistemazinho de logs. Mas, cara, uma parada muito interessante que eu aprendi nesse projeto foi como fazer logs. Porque eu dei uma pesquisada, né? E para fazer logs no Nest.js é bem legalzinho e é bem tranquilo. A gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode estender um Nest Modular e a gente pode aplicar um nosso middleware dessa forma, entendeu? Então isso é bem bacana. Eu não sabia disso, né? Pode ser algo que vocês já sabem, né? Mas aqui só tem basicamente um logger aqui, né? Para saber o que está acontecendo na aplicação. Bem nada demais mesmo. Quando a gente tem um app mencionado. Que é justamente o que a gente está fazendo agora, né? Então, por exemplo, a gente vai mencionar um app. Então, todo esse que a gente menciona, esse aplicativo, o Cloud, né? A gente estava fazendo isso naquele vídeo, que era quando botava @cloudbot, né? Para mandar mensagem. E a gente vê a mensagem, vê da onde está vindo, entendeu? E essas coisas. Então a gente só simplesmente vai tipo retornar a mensagem para o usuário que a gente tá enviando aqui, entendeu? Que era aquilo lá, tipo, recebi essa mensagem, tá de boa, segue sua vida, entendeu? E aí a gente cria esse request, que é utilizando o RxJS, né? Que é para justamente a gente fazer uma requisição post para nós. Para nós, no caso não, né? Para a própria API, perdão. Passando o requester ID, né? Porque a gente precisa, e o usuário. E aí, então aqui a gente começa justamente a fazer a aprovação da nossa requisição, né? Depois que a gente é chamado aqui do First Value, a gente começa a fazer justamente a nossa requisição. E aí a gente começa aqui, a gente acha o usuário, tipo, tudo padrão assim, né? Entre aspas, né? Que a mágica acontece, entre aspas, né? Que aí a gente responde a mensagem da OpenAI, né? Aqui a gente acha o projeto aqui, tem esse fallbackzão aqui, sabe? Aí a gente tem o nosso username, a gente vai lá e a gente cria a nossa aplicação. E aí tem uma parada legal que eu aprendi, que é sobre domain e domain events, né? Se a gente for ver aqui, a gente tem nossos eventos. Então a gente tem o nosso evento e o nosso event handler, né? E o nosso domain events, que é essa classe principal aqui, né, que vai justamente em toda essa parte dos domínios. Então ele dispara o domínio, ele tenta achar um domínio, ele remove. Domínio não, é eventos no caso, né? Perdão. E essas coisas assim. Então o que acontece aqui? Quando a gente está despachando um evento, a gente está despachando o evento para esse access request ID. E o que acontece é que na hora que a gente cria que a gente cria aqui, ó, a gente está adicionando um domain event para esse request event create aqui, ó. Esse daqui, que é justamente só uma forma de a gente poder criar um evento. E aí o que acontece é que ele já está lá e aí quando ele é ativado, justamente, né, por esse domain dispatch, né, passando o nosso request ID, access request ID, ele acha. E aí ele começa o nosso, tipo, parada de eventos, né, que a gente, por exemplo, tem aqui, ó, um request created. Então a gente põe um logzinho aqui e a gente vai lá e envia a request com botões, que é justamente aquela mensagem que a gente fez, que tem o approve e o denied, né? E aqui dentro é só simplesmente tipo, o código do Slack em si, para poder enviar essas mensagens. Eu tenho que dar uma refatorada nisso, eu não acho que está muito legal, acho que eu posso fazer um pouco mais limpo. Tipo, tem muita coisa fazendo pouca coisa, sabe?
E eu não acho que tá muito legal. Acho que algumas coisas aqui não estão sendo nem utilizadas, pra te falar a verdade, pro cara lá. E aí nisso a gente criou o nosso evento, entendeu? De criado. E aí é justamente o que aparece lá pro usuário, que é qual foi o projeto, o que aconteceu. Aqui. E aí ele vai lá e cria isso daqui, ó. Novo request, aí qual foi o usuário que requisitou isso, qual é o projeto que ele quer, quando foi requisitado, né? E quais são as permissões. Que aqui ele está com, por exemplo, o getObject. Show? E aí o usuário ele vai lá, aprova ou deny, né? Ou rejeita. Inclusive eu tenho que resolver isso também, né? Porque o usuário pode aprovar várias vezes, como vocês podem ver, sendo que ele já foi aprovado aqui. Então tem que ter alguma coisa para não. Tipo, no banco de dados, no back-end em si, né? Ele não vai aprovar, entendeu? Só que, tipo, tem que ter alguma forma para o usuário não poder ficar clicando toda hora em aprovar, né? Porque não faz sentido. Mas no banco não vai aprovar porque o request ele não está com status pendente, né? Ele já está com status de aprovado. Aprovado. Então ele não vai estar utilizando, né? Não vai estar conseguindo acessar isso, entendeu? Mas aí voltando para cá. Aí termina essa o nosso de requisição, né? De criar uma nova. E aí a gente vem aqui justamente pro aprovar ou fazer o deny, que é justamente onde a gente estava lá aqui, né? No aqui. Então a gente vem nos interactions agora, justamente nos interactions, para a gente poder aprovar ou não, entendeu? Porque aqui no nosso aqui, ó, request created, vou pegar aqui para vocês, ele está aqui embaixo, ó. Então ele tem a Sex ID e as permissões, o project name, e a gente tem aqui, ó, a gente tem a action dos elementos. É justamente quando a gente clica naquele botão, ele solta uma action, né? Então a gente tem o acesso da action de access request e o deny, que é justamente isso que mostra aqui, entendeu? Por isso que eu consigo saber se o por isso que eu faço isso daqui, né? Tipo, de deny ou approved, entendeu? E aí a gente utiliza o RxJS, né, para poder fazer isso, para poder fazer essa chamada para cá. Aí depois disso, a gente vai com o action de approve, né, e a gente começa aqui. Então a gente está lá, a gente está enviando o request, o approve, a action e a reason, né, porque se for um acesso negado, tem que ter algum motivo F ainda, né. E a gente começa aqui, né, a gente vê se o cara que aprovou, ele é o Cloud Admin, né, ele tem essa permissão para poder aprovar. Aí eu pego só o request ID, aí eu vejo se ele não tá com status de pend, né? Que foi aquilo que eu falei. Aí eu vejo se ele não tá aprovando a própria requisição, né? É uma outra forma de validação. E aí, se a action for approve, ou se ela não for, eu chego e solto ela aqui, ó, no próprio action request, né? No access request, no caso, né? Na minha própria entidade. Eu tenho essa função aqui, esse método, no caso, né? De approve. Então, se ele não tiver como pending, eu não posso aprovar. E aí, se ele tiver com approve, né? Approve ID, approve by, e aí eu tipo, solto aquele meu evento, né? Que eu tinha falado com vocês. Entendeu? Que aqui é created event e aqui é o approved event. Entendeu? E aqui é a mesma coisa, só que soltando o event rejected, né? E aí depois a gente vem para os eventos, né? Que é justamente de aprovado. Então, o que eu faço? Eu vejo se o usuário, né? Eu acho o usuário para pegar o nome dele. Inclusive, eu tenho até que trocar aqui, tá? E-mail, né? Mas tem que ser username. Aí eu envio a notificação para o usuário, que era justamente. Opa! Que é justamente aquilo que vocês estão vendo aqui, ó. Tipo, o seu request foi aprovado e eu estou fazendo as coisas por trás do pano, entendeu? Então eu vou aqui para, tipo, dar um acesso ao projeto, né? Então, esse código aqui tá horrível. Eu tenho que melhorar isso. Mas é porque eu tento achar. E aí, pra achar é um problema danado. Tipo, foi as únicas formas que eu consegui achar, né? Eu tenho que utilizar essa API aqui do Groups Client da AWS, né? Pra pegar o resource command deles. Tipo, muito chatinho mesmo. Isso daqui, de verdade, eu não fiz nada disso daqui.
Foi totalmente a IA que fez. Então, é isso, né? Por isso que tá cheio de comentário até, né? Agora que eu tô percebendo. Mas. E aí, tipo, aqui tem pra achar o resource by name também, né? Se não tem nenhum tag, né? Porque a gente aqui tá tentando achar um tag do resource, né? Então, por exemplo, a gente tem um tag e fala lá que ele é bucket, fala lá que ele é alguma coisa assim, né? Então, se a gente não achar o resource pela tag dele, a gente acha pelo nome dele, entendeu? E muito o que fazer, né? Tipo, essa parte aqui pode melhorar bastante, sabe? E querendo ou não, essa parte é o core do projeto em si, né? Mas ela pode melhorar bastante, mas ela tá funcionando por enquanto, né? Mas tá funcionando, eu quero testar com alguns outros recursos, algumas outras coisas assim. Mas no final das contas é só um projetinho, tipo, side project meu, então não tem muita pressa e por mim eu já estaria feliz só com isso, sabe? Acho que tá bem legal já. E aí eu aprovo, né, o negócio pro usuário e é isso. E foi isso que vocês viram na aplicação lá. Eu aprovo pro usuário e ele aparece lá no back-end. No back-end não, aparece na cloud em si, né? O projeto é esse, não tem muito mais. Tem bastante coisa que a gente pode fazer aqui. Por exemplo, a gente pode adicionar, se algum usuário, né? Ele é multi-cloud, a empresa que ele trabalha é multi-cloud, então a gente pode ter um channel com ter tags dele dizendo que lá eles vão utilizar a AWS, ou o outro canal falando que lá eles vão utilizar o Azure, e aí a gente pode fazer um sistema aqui, né, que quando enviar pro para cá, né? Eu escolho se vai ser para AWS, ou se vai ser para o Azure, ou se vai ser para o Google, para GCP. Tipo, tem várias coisas que a gente pode fazer nesse projeto, entendeu? Então, seria legal continuar com ele, mas eu não sei se eu vou ter essa tanta vontade, porque a vontade que eu tinha eu já fiz, entendeu? Seria mais algo que, tipo, para ir melhorando o projeto. Eu vou deixar ele open source também. Então, quem quiser contribuir, quem quiser ajudar de alguma forma, fica à vontade. E é isso. Eu vou postar no LinkedIn também. Então, se alguém achar meu LinkedIn aí, pode curtir, comentar também, só para dar aquela moral. E é isso. Pretendo estar gravando mais vídeos aí pro canal, falando mais algumas coisas. Então, é isso. Show. Quem quiser me dar uma dica de vídeo também, o que vocês querem saber sobre mim, tá bom? Então é isso. Valeu, galera.